Vamos agora para a nossa aula de História. Hoje nós faremos a página 52 e 53. Como eu estava falando antes, né, tanto em português quanto em História, nós estamos falando um pouquinho sobre o quê? Sobre o direito das crianças, não é verdade? Sobre os seus direitos. Quem se lembra, né, que nós temos vários direitos: a nome, a estudar, a brincar, a se divertir, ter amor, né? Estudar, ter uma escola de qualidade, ter, né, alimentação, um lugar para morar, ser amada, ser respeitada, ser protegida, né? Quanto ao trabalho, exploração, não ser abandonada, todas são iguais. Crianças especiais têm direitos ao quê? A ter também uma boa educação, a ter cuidados, né? A ter cuidados médicos, todas as crianças terem cuidados médicos quando precisa. Enfim, são vários direitos que vocês têm direito a eles, tá certo? Ali, lá na atividade 2, da parte 52, tá? A pergunta é assim, ó. Compara as informações da página 50 com as da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Há algum direito que não está sendo respeitado? Qual? Escreva-os na linha a seguir. Como assim? Lá na página 50, nós vemos o texto das crianças, o quê? Trabalhadoras. Infelizmente, né, no Brasil, não só no Brasil, no mundo também, principalmente em países pobres, subdesenvolvidos, infelizmente as crianças, né, são colocadas em situações de risco, onde elas são obrigadas ao quê? A trabalharem, isso, né? Tanto lá na zona rural, cortando cana, ajudando, né, na agricultura, plantar, colher, trabalha, né, como um adulto, muitas vezes nem vai na escola por causa disso, é colocada em situações de risco, onde ela pode se machucar, né, operando, por exemplo, uma ferramenta cortante, afiada, animais peçonhentos que tem lá na zona rural. Como também na zona urbana, né, crianças que trabalham no semáforo ou vendendo coisas pela rua, na verdade, infelizmente, né, existe esse tipo de trabalho que é usado o quê? A mão de obra infantil, as crianças, né, colocadas no trabalho. Comparando esse texto com o direito das crianças, né, que nós lemos lá, que eu relembrei agora há pouquinho, o direito que as crianças têm. Então, quais os direitos que não estão sendo respeitados? Né, comparando o primeiro texto com o direito das crianças, o que não está sendo respeitado? Então, eu coloquei aqui, ó, comparando, né, os dois textos, infelizmente, o que não está sendo respeitado é, olha lá, o direito, né, à educação, porque enquanto essas crianças estão trabalhando, muitas vezes, né, não estão indo na escola. Infelizmente, existem famílias muito pobres, muito carentes, né, com mais de 1, 2, 3 filhos, em que os pais não têm condições, né, de sustentar essas crianças. Então, infelizmente, a criança tem que acabar trabalhando para ajudar no sustento da família. Ou muitas vezes famílias abusivas, né, com pais abusivos, obriga também essas crianças a trabalhar. Enquanto elas trabalham, elas o quê? Não estudam. Então, infelizmente, está privando ao direito de educação. Também ao direito do lazer infantil, porque se ela está trabalhando, como que ela vai brincar? Como que ela vai se divertir e ser criança? Infelizmente, né, isso em muitos lugares não acontece. Então, né, o que não está sendo respeitado é o direito à educação, ao lazer infantil e o direito a ser protegida contra o abandono e a exploração do trabalho. Infelizmente, nas ruas existem crianças que estão abandonadas, né? Crianças que são desassistidas pela família. Às vezes são crianças que fogem, né? Às vezes elas vivem em lares abusivos, onde o pai ou a mãe não dá atenção. Muitas vezes, né, são usuários de drogas. Então a criança acaba fugindo desse ambiente. Ou o pai ou a mãe espanca a criança, então eles acabam fugindo desse ambiente. Ou, né, desde pequenininhas são abandonadas. Então, infelizmente, essas crianças não estão usufruindo do direito que elas possuem. E também, né, olha lá, a exploração no trabalho. Infelizmente, né, crianças são colocadas nessa situação, tá? Então, essa aqui é a resposta, tá? Direito à educação,
ao lazer infantil, direito a ser protegida contra abandono e exploração no trabalho, tá bom? Continuando então com a leitura, olha lá. Toda criança tem o direito de viver feliz. Para isso acontecer, ela precisa ter um nome, uma família, escola, segurança, carinho e proteção. Com a família, a criança aprende as primeiras lições da vida, recebe amor e cuidados. Na escola, ela continua aprendendo outras coisas também importantes, como ler, escrever e conhecer o mundo em que vivemos. Os direitos das crianças são válidos em todos os lugares, mas em muitas situações eles não são respeitados, né? Infelizmente, foi o que eu falei antes, né? O direito existe, só que nem todos respeitam esse direito, né? Infelizmente, nem todas as crianças, elas conseguem usufruir, né, desses direitos que ela possui, de escola, lazer, educação, saúde, né, e amor na família e tudo mais. Mas por que será que isso acontece, tá? Então, nós vamos responder agora a pergunta 3, tá bom? Então tá. Então lá na pergunta 3, tá perguntando assim, ó. Debata com seus colegas e responda. Os colegas não estão aqui, então a professora vai debater com vocês, tá certo? Então lá. Porque apesar do direito das crianças, pessoas e empresas contratam crianças para o trabalho. A lei existe, não é verdade? Mas se essas crianças estão trabalhando, quer dizer o quê? Que alguém contratou essas crianças, não é verdade? Mas por quê? Uma pessoa que sabe que existe lei, uma pessoa que sabe que as crianças não podem trabalhar dessa forma, contratam essas crianças. O que será que acontece? Então, olha, a ideia que eu tenho disso é o que, ó? Que eles se aproveitam da situação da pobreza. Porque as crianças que se sujeitam, né, a essa exploração e esse trabalho são as crianças o quê? Muito pobres, porque se elas tivessem condição, jamais seus pais iam permitir que elas estivessem nessa situação, não é verdade? Então, essas pessoas más, né, eu acredito que são pessoas más, sim, que se aproveitam da situação de pobreza, sabe que a criança está necessitando, sabe que a família está precisando, então eles se aproveitam disso. E o que eles fazem? Eles pagam mais barato pelo trabalho. A mão de obra de uma criança trabalhando é muito mais barata do que se ele tivesse que contratar um adulto. Então, essa pessoa ou essa empresa que contratam crianças, eles contratam sim, querendo se aproveitar da situação, porque o valor que eles iriam pagar para um adulto é muito menos se eles tiverem que pagar com uma criança, porque a criança não vai ser registrada, né? Porque hoje em dia no Brasil, para se contratar uma pessoa, existem, né, algumas burocracias a serem seguidas. Por exemplo, registrar, né, a carteira de trabalho da pessoa. Então, são várias leis, né, que os adultos usufruem dela, enquanto as crianças, o quê? Não acontece isso com elas. Então, a pessoa pensa assim, né, contratando, além de pagar mais barato, aonde essa criança vai reclamar que está sendo explorada? Não tem quem ajudar, entendeu? Então, assim, eles se aproveitam dessa situação. Tá certo? Então, aí na pergunta da Beta tá falando assim: o que podemos fazer então, né, para que esses direitos sejam respeitados? Então, assiste 3 maneiras de ajudar essas crianças que não têm os seus direitos respeitados. O que nós podemos fazer para ajudar essas crianças? O governo é um dos principais responsáveis em ajudar essas famílias, porque, na verdade, existe um ciclo aí que precisa ser quebrado. Porque se essas crianças estão trabalhando é porque ela não tem estrutura na família. São famílias desestruturadas, tanto financeiramente, famílias muito grandes, que não tem, o pai não tem condição de sustentar todo mundo, ou muitas vezes são famílias que não tem nem pai, né? Às vezes a mãe, às vezes tem mais de 1, 2, 6 filhos, acaba sendo, né, o pai acaba abandonando elas. Então, infelizmente, essa é uma realidade que acontece muito no Brasil. Então, o que eu acredito que pode acontecer para ajudar essas crianças? Eu escrevi, olha aqui, ó.
criar políticas públicas. Como assim? O governo tem que pensar nessas famílias, né, que estão aí sofrendo, principalmente nessas crianças, e criar formas de ajudar essas crianças, essas famílias, para que as crianças não precisem passar por essa situação. Existe já hoje o Bolsa Família, né, para as famílias carentes, famílias de risco, mas somente isso não é necessário, não é suficiente. Existem mais coisas que o governo, que é um dos responsáveis, né, pela administração, né, do Brasil, ele também tem que pensar nessa situação. Então tem que criar sim políticas pensando nesse público, pensando nessas pessoas, tá bom? Outra forma de ajudar é assistir essas famílias. Como assim assistir? O governo também conhecer quem são essas famílias, né, e assisti-las quanto às suas necessidades. Essa família, por quê? O que está acontecendo? O pai não consegue trabalho, a mãe que está conseguindo trabalho, o que tem que fazer? Às vezes está faltando aí um estudo para eles conseguirem um trabalho melhor. Então, que essas famílias têm que ser assistidas para saber o que está acontecendo, por que essa criança está tendo que trabalhar, entendeu? Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, tem que conhecer quem são essas famílias de baixa renda, para que, né, possamos ajudá-las. Outra coisa também é criar espaços seguros, né? No meu achar, acredito que quando criamos lugares onde, presta atenção, a família está passando por necessidade. Então, de alguma forma, a criança vai ter que trabalhar. Mas se criar espaços seguros, onde essa criança possa exercer, né, alguma função, e talvez gerar alguma renda com isso, mas um lugar que ela não vai correr risco, né? Primeiro, ela aprender uma função, fazer algum curso, alguma coisa que possa ajudar, né, garantir um futuro, e nesse espaço de tempo ela também talvez, né, ganhar algum valor pelo aprendizado que ela está adquirindo ali. Então, criando esses espaços seguros para as famílias e para as crianças, talvez consiga com que essas crianças, né, não sofram abuso e exploração de pessoas más intencionadas, tá? Se você tiver outras ideias aí, pode pôr, tá? Não é obrigatório colocar o que a professora escreveu. Se você pensar em outra coisa que você acha importante também pode colocar, tá certo? Vamos agora então para a página 53. Página 53. Então tá, nós vimos, né, alguns direitos que as crianças têm, mas, né, nem só de direitos das crianças. Existem também alguns deveres, né, que as crianças precisam cumprir. Então lá, há direitos, mas também há deveres. Olha lá, todas as pessoas, crianças, adultos, têm direitos, mas também têm deveres. Eles são inseparáveis. Ao lado dos direitos, os deveres nos ajudam a respeitar as pessoas com quem convivemos, pois elas também têm direitos. Então, nós temos que respeitar, né, o ambiente em que nós vivemos, as pessoas que vivem ali, porque se nós temos direito, o outro também tem, né? Existe, né, um ditado que fala que o meu direito acaba quando começa o do outro. Então, nós temos que deveres a ser cumpridos. E lá na atividade 4, marque com X as imagens que representam situações em que adultos e crianças estão exercendo o seu direito e deveres. Então, nós temos aqui, né, algumas ações, olha ali. Em quais deles a criança está exercendo o seu direito? Então, olha lá, o adulto também. Atravessar sempre o quê? Na faixa, pedir desculpas, olha lá, ajudar o cego, outra pessoa com necessidade, tá certo? Então, esses são os deveres, né? Cuidar dos outros, ser amável, ser obediente, cuidar dos outros. Então, aqui, nós fizemos uma lista lá na 5, de que outras formas você pode tratar as pessoas com respeito, na escola e na sociedade, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, na escola. Como que nós podemos tratar as crianças com respeito ou outras pessoas com respeito na escola? Então, eu coloquei lá, ser gentil é muito importante na escola, obedecer às regras da escola, não é verdade? Cuidar dos menores, né, ou das pessoas que têm ali dificuldade. Respeitar a todos é muito importante, né? Sempre falar palavras boas e
Como eu falei, falar palavras bondosas. Na nossa boquinha nunca entre nenhuma palavra ruim, nem nenhum palavrão, tá certo? Então tá sempre dessa forma. E na sociedade, o que nós podemos fazer? Obedecer às leis, é muito importante. Obedecer os pais, tá? Sempre que o pai e a mãe falar, tem que obedecer. Ajudar quem precisa. Quem você observar, ó, essa pessoa tá precisando de ajuda, né? Ir lá e ajudar. Fazer boas ações, fazer sempre a bondade, tá? Que na nossa cabecinha, nosso coraçãozinho, nunca existe espaço para a maldade. E falar palavras amáveis. É tão bom quando nós somos com pessoas que nos tratam bem e que só falam palavras amáveis, é maravilhoso. Então você gosta também, né? Então é um ambiente gostoso e agradável. Então nós também temos o que? Que fazer, agir da mesma maneira. Tá bom? Então hoje é isso, ficou um pouquinho grande, né, nossa aula, mas conseguimos conversar bastante aí, tá certo? Então, beijo, tchau!